O verbo que se fez carne. Você já perguntou o que significa essa passagem na Bíblia quando na carta de 1 João ele fala sobre o verbo que se encarnou? Esse versículo aqui dá respaldo total sobre a divindade de Jesus Cristo, ou seja, que Jesus é Deus encarnado em um homem. Neste vídeo vamos abordar um pouco esse tema. Alguns têm dúvida que se Deus, ou no caso Jesus Cristo, é mesmo Deus ou homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. Então vamos abordar esse tema. Eu peço que você deixe o seu like e também compartilhe esse vídeo com uma pessoa que não é cristã e também que é cristão, para poder aperfeiçoar e melhorar seus conhecimentos. Nós vamos sempre ajudando uns aos outros no conhecimento em toda a palavra de Deus, para que possa chegar até aos ouvidos de todas as pessoas. Então, já vamos começar aqui na primeira carta de João, no versículo 1, onde ele fala: estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Observe que ele fala aqui, ou melhor, escreve que a palavra da vida, Jesus Cristo, o Evangelho, existiu desde a criação do mundo. Ou seja, desde a criação do tempo, espaço, matéria e energia, a palavra já existia, ou seja, tudo que saía da boca de Deus, o verbo que fez e deu origem a tudo que existe, era o próprio Jesus Cristo. Nós a ouvimos e com nossos próprios olhos a vimos. No caso, ele se referia a ter visto e a vivido com Jesus naquela época, na época em que Jesus esteve aqui na terra. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela, na palavra. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. No caso, Deus, o Criador e soberano de tudo, ele no caso se encarnou em um homem chamado Jesus Cristo. Ele se despiu de toda a sua soberania e poder, se humilhou para viver aqui entre nós. O verbo abstrato, a palavra, se fez carne, concreto, uma pessoa, um ser humano. No caso, Deus se encarnou em um homem para ensinar a palavra. A palavra abstrato é Jesus Cristo, ou seja, tudo, a vontade e tudo o que Deus quer estava em Jesus Cristo, na sua personalidade e no seu comportamento. Jesus Cristo era a personificação de tudo o que Deus queria ensinar para o ser humano. O estilo de vida e o comportamento de Jesus eram o que levava ou leva o homem para Deus. E este, com certeza, é um dos melhores temas de estudo das Escrituras Sagradas. É a encarnação de Jesus, o nosso Salvador. Como alguém poderia atravessar o abismo intransponível entre o trono do universo e a morte vergonhosa na cruz? Já é um consenso em grande parte da teologia cristã que Jesus é Deus, mas que diferença isso pode fazer em nossa vida? Era o fim do primeiro século, provavelmente entre os anos 95 e 100 depois de Cristo. Todos os apóstolos haviam morrido, exceto João. Ele havia escrito o livro do Apocalipse em Patmos, na famosa ilha de Patmos, onde ficou exilado. Já havia sido martirizado pelos romanos, mas sem perder a vida. Agora, com um pouco de paz no fim de sua vida, morando em Éfeso, João se preocupava com as heresias teológicas que estavam invadindo a igreja, como o gnosticismo, que distorcia a compreensão da natureza de Cristo. Por isso, João iniciou seu livro, ou melhor, sua carta, com palavras poeticamente calculadas para transmitir o real conceito de quem foi Jesus. Por isso, antes de prosseguir, pegue a sua Bíblia e abra em João capítulo 1, versículo 1 ao 18, para acompanhar essa leitura. No princípio era o verbo. Geralmente entendemos o princípio como início de alguma coisa na linha do tempo. João se remete a Gênesis capítulo 1, versículo 1, para definir o princípio como o início de tudo que foi criado no universo. Isso significa que o tempo e o espaço em que vivemos também foram criados por Deus.
Da mesma forma, nosso planeta e tudo o que há nele, incluindo a raça humana, não existia antes de ser criado. Aliás, na criação da Terra, os últimos seres que passaram a existir foram Adão e Eva. Mas a palavra princípio vai além da noção temporal. Se Jesus não existisse, nada existiria. É por meio do seu poder que as coisas foram criadas. É pelo seu poder que elas continuam existindo. O seu poder mantém a existência dos elementos do universo a nível subatômico. Por isso, Jesus é o princípio da criação na manutenção da sua existência. Jesus é o Verbo, é a palavra viva de Deus. Isso significa que a palavra pode assumir uma natureza pessoal. Por isso que João diz, abre aspas, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Por meio de Jesus, Deus criou o universo. Sem Jesus, a palavra de Deus, nada do que foi feito poderia existir. Desde antes do princípio, Jesus já existia, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Jesus é tão Deus como Deus, tão eterno quanto Deus, tão poderoso quanto Deus, e intimamente ligado a Deus. Por isso, nós podemos entender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus, e não três. Porque desde os princípios, as três entidades divinas estão intimamente ligadas por um laço que não podemos compreender e atuaram juntos na criação. A vida estava nele. Este é outro ponto que define a palavra de Deus como um ser vivo e dinâmico. Se Jesus é o princípio da criação, nós só vivemos porque cada milésimo segundo de vida é um presente dele para nós. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, Deus soprou o fôlego de vida em Adão no Éden. Esse é o mesmo dom de vida que Jesus dá a homens e animais, como está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 19. Quando alguém morre, esse dom volta para Jesus, que o deu. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, como está em João capítulo 14, versículo 6. E a vida é a luz dos homens. Em seu imenso amor, Deus se revelou a nós por meio da palavra. Ele revelou a grandeza e a profundidade do seu amor por meio de Jesus, iluminando a nossa mente e a nossa vida pecadora por meio de sua revelação. Deus já se revela na natureza, nos pensamentos, por meio da oração e das Escrituras. Porém, agora, Jesus foi a máxima revelação de Deus. Em João, capítulo 1, versículo 6 ao 13, João Batista, não o apóstolo, era o primo de Jesus, nascido por volta de 6 meses antes do Mestre. Ele foi escolhido para profetizar por inspiração do Espírito Santo. Está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Preparando o caminho do Senhor, por isso não houve maior profeta no mundo. João não testemunhava de si mesmo, porém de Jesus, preparando o caminho dos que o ouviram para receber a luz do mundo e compreender a Jesus quando ele aparecesse. Abre aspas, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Era Jesus, porém, embora todos tenham sido iluminados pela luz de Cristo, a grande maioria rejeitou a luz para viver nas trevas, onde seus pecados não os incomodam. Preferiram rejeitar a Deus e sua salvação, por isso o mundo não o conhece. Fecha aspas. Aqui você vê o apóstolo João testificando que Jesus de fato é o Deus encarnado em um homem, a verdadeira luz que traz a salvação para toda a humanidade. Também veio para o que era seu, o universo bem como a terra e todos os seres criados pertence a Deus por direito, já que Ele é o nosso Criador e mantenedor. Porém, por sermos seres pensantes, Deus respeita a nossa livre escolha de aceitá-lo ou rejeitá-lo, como está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 27. Se não quisermos pertencer ao proprietário, temos essa liberdade, mas vai chegar o dia em que seremos finalmente alienados da vida, destruídos para sempre, condenados à não existência, como está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. Os seus o não receberam. Aqui João está falando a princípio do povo judeu, a semente do sangue da parte de Abraão.
Jesus foi perseguido pelos próprios líderes do seu povo. Os sacerdotes, escribas e fariseus eram responsáveis por guiar a mente de cada judeu para receber o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porém, eles distorceram o significado do reino de Deus. O Messias não era um libertador, segundo eles, nacional ou um capitão militar. Ele viria para estabelecer o reino dos céus no coração do homem, preparando para subir ao céu quando ele voltar. Por isso, Jesus foi rejeitado pelos líderes judaicos e por grande parte do povo. Porém, em extensão, os que não o receberam também são os que, ao longo da história, rejeitaram a Jesus ou distorceram seus ensinos para enganar a muitos, inclusive na nossa geração. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A ideia de que todos são filhos de Deus está errada. Podemos todos ser criados por Deus. Porém, como pecadores, não somos todos filhos de Deus. João deixa claro no verso 12 e 13 que os que recebem a Jesus e creem nele como seu Salvador e seu Rei, estes são feitos filhos de Deus, seja judeu ou gentil. Isso vai além dos laços de sangue. É uma questão de fé. Existem dois tipos de fé. O primeiro é simplesmente admitir que Jesus existe e é o Criador e Salvador do mundo, e até mesmo concordar com os princípios da lei e da religião. Se cremos assim, não estamos 1 milímetro acima das convicções que o diabo também tem. O segundo é adicionar a tudo isto o amor, submissão e confiança num relacionamento pessoal com Deus. Verdadeira fé é buscar conhecê-lo e segui-lo, fazendo dele o seu maior tesouro. É crer que, mesmo que o milagre não aconteça, o seu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. É se apossar das suas promessas, mesmo que você não as alcance agora. Fé é estar firme, mesmo que isso leve você à vergonha e à morte. Esse tipo de fé que leva à vida eterna, como está em João capítulo 3, versículo 16. E agora vamos ao O Verbo se fez carne. João descreve de forma simples, porém impressionante, o mistério da encarnação. A palavra de Deus, divina por natureza, se tornou tão homem quanto nós ao encarnar em uma única célula fecundada dentro do útero de uma jovem garota em uma vila do interior da Galileia. Jesus não deixou de ser Deus ao se tornar homem, porém ele voluntariamente ocultou sua natureza divina ilimitada dentro do invólucro humano limitado. Jesus assumiu a essência da natureza humana, como está em Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Amigo ouvinte, observe, não existe ninguém no universo que possua duas naturezas ao mesmo tempo. Jesus habitou entre nós. O termo grego traduzido como habitou tem o sentido de montar uma tenda, construir um tabernáculo. Da mesma forma que Deus tinha a vontade de habitar no meio de Israel por meio do santuário israelita, Jesus viveu e morou no meio de nós, sendo um de nós. Jesus se identificou com nossas lutas e experimentou nossas alegrias. Jesus viveu nossa vida em todos os aspectos, desde a infância até a idade adulta. E por fim, como homem e Deus, assumiu sobre si a nossa culpa, morrendo a nossa morte, pendurando em uma cruz. João capítulo 1, versículo 29, Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 10. Embora Jesus seja hoje tão humano quanto nós, existe um aspecto fundamental que diferencia a sua natureza humana da nossa. Jesus não era pecador. Nós somos pecadores por natureza. Nossa natureza nos impulsiona a praticar o mal, e esse impulso é usado por Satanás para nos derrubar. Jesus não era sujeito à lei do pecado, e por isso o pecado era repulsivo a ele, como está em Romanos capítulo 7, versículo 25. Jesus foi enviado por Deus em semelhança de carne pecaminosa, como está em Romanos capítulo 8, versículo 3. Ser semelhante ao pecador não é ser igual ao pecador. Jesus era tão humano quanto Adão antes de pecar, embora carregasse as marcas de um mundo castigado pelo pecado, ou seja,
Ele sentia cansaço, fome, sede, sono, tristeza e solidão, como qualquer um de nós. Jesus não tinha a tendência para fazer o mal que nós temos. Como seres alienados, nós queremos fazer o bem, porém, nosso corpo nos impulsiona a fazer o mal. Jesus, não sendo pecador, tinha méritos para nos livrar da lei do pecado por meio da justificação, como está em Romanos capítulo 7, versículo 25, 8 ao 4. Por isso Jesus era cheio de graça e de verdade. A graça é o poder de Deus para salvar o pecador e livrá-lo dos enganos de Satanás. É por meio desse poder que somos justificados e podemos participar dos atributos da natureza divina. É assim que a sua glória se manifesta em nós. E também o apóstolo João diz: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Você se lembra que em Êxodo, capítulo 23, versículo 18, Moisés pediu para ver a glória de Deus no Sinai. Deus respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor. Isso está registrado no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 19. A glória de Deus é muito mais do que o seu brilho, autoridade e poder. A glória de Deus é a manifestação de sua bondade. Deus teve misericórdia e se compadeceu de toda a humanidade. E pela primeira vez, a humanidade pecadora pode ver a Deus face a face. Jesus mostrou a sua glória em toda a plenitude, ajudando o triste, curando o doente, pregando a verdade e vivendo para amar até o seu inimigo. A maior manifestação da glória de Deus foi quando o vimos pendurado, nu e ensanguentado numa cruz. É por isso, amados irmãos, que o apóstolo João fala em sua carta, que ele escreve sobre a palavra da vida que existiu desde a criação do mundo, ou seja, Jesus, o Verbo que se fez carne, a palavra de Deus que habitou aqui entre nós, encarnado em um homem, um ser humano. Ele, no caso, mostrava o estilo de vida, o comportamento do Evangelho no ser humano. Ele era a vontade de Deus expressa em sua magnitude em Cristo, para poder resgatar e salvar todo o homem que está em pecado, tanto naquela época como na época presente. Muitos ainda estão em pecados, outros foram salvos pela glória e pela graça de Jesus Cristo. Porém, o Verbo que se fez carne nos ensinou o caminho certo de viver. Então, espero que você tenha entendido sobre esse vídeo, sobre o Verbo abstrato que se fez carne concreto e habitou aqui em nós, ou seja, Deus deixou a sua glória e, no caso, encarnou em um homem e viveu aqui de maneira humilde entre nós para nos ensinar o caminho que leva diretamente para Ele. Espero que você tenha compreendido esse assunto, que Deus abençoe a sua vida grandemente, que você leia essa passagem que está na primeira carta de João, a partir do primeiro versículo, primeiro capítulo, para que você possa compreender melhor essa passagem sobre o Verbo que se fez carne. Que Deus abençoe você, toda a sua família grandemente, com bastante saúde, paz, felicidade e prosperidade em todas as áreas, e também, o melhor de tudo, o conhecimento do Evangelho, que liberta o homem e o livra da condenação eterna. Deus abençoe todos, mais uma vez grandemente, e até o próximo vídeo.